Boa noite, nossos amigos e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E aproveitamos o ensejo para comunicar que o programa Encontro com o Espiritismo está sendo levado ao ar pela FM 99.5, Rádio Jornal do Comércio, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, todos os sábados, a partir das 8h30 às 9h da manhã. E voltamos com esta nova edição, que é hoje o dia 8 de abril de 2022, mês em que o mundo inteiro, os espíritas do mundo inteiro, comemoram, prestam homenagem aos 165 anos aniversário de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que foi publicada a sua primeira edição a 18 de abril de 1857, em Paris, século XIX. E gostaríamos também de comunicar que aqui no Brasil, todo mês de abril, o Senado aqui se reúne de uma forma especial para prestar homenagem ao dia do Espiritismo e também prestar homenagem a este livro que é a base do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que está divulgado no mundo inteiro. E hoje nós, prestando homenagem a esse Livro dos Espíritos, nós consultamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, e na parte que trata dos suicidas, e o tema de hoje, prestando homenagem ao Livro dos Espíritos, é sobre o suicídio, aqui no capítulo final do Evangelho segundo o Espiritismo, atendendo principalmente a uma pergunta de um cidadão em nosso e-mail. Pergunta dele: o que acontece com os suicidas depois da morte? Esta é a pergunta do nosso irmão, do nosso companheiro. E nós então recorremos aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo por um suicida. E tem um breve comentário de Allan Kardec, falando a respeito dos suicidas. E ele diz: o homem jamais tem o direito de dispor da sua própria vida, porque somente a Deus, cabe retirá-lo do cativeiro terreno, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar seus rigores no depois da morte, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda severidade para com aquele que quis subtrair-se, fugir às provas da vida. O suicida, diz aqui Kardec, é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é tratado com mais severidade. O mesmo se dá com o suicida, que julga escapar, fugir às misérias do presente, da encarnação presente, e assim, pelo suicídio, mergulha em desgraças ainda mais graves, ainda maiores. E o capítulo 5º, item 14 e seguintes deste Evangelho segundo o Espiritismo.
E Allan Kardec, entre outras coisas, ele ensina como fazer, como a família, os amigos, devem fazer preces em favor dos suicidas. Abrimos um parêntese apenas para aditar que muita gente pensa que o suicida, depois da morte, vai para o inferno, porque descumpriu, foi desobediente às leis de Deus. Mas não é verdade. Primeiro porque, na visão do Espiritismo, e na verdade não existe inferno, e nem Deus colocaria o suicida numa penalidade eterna no inferno. Não existe céu e nem inferno localizados em nenhuma parte do universo. Deus, que é amor, ama os seus filhos, e o seu amor ocorre, se manifesta através de uma nova oportunidade ao pecador, aos culpados, através das reencarnações sucessivas. Esse é o perdão de Deus, oportunizando aos pecadores uma nova chance ou novas oportunidades de recuperar o seu passado, principalmente aos suicidas. E ele ensina então aqui uma prece para se fazer pelos suicidas, para melhorar a situação deles, aliviar as perturbações do suicida no depois da morte. E Kardec ensina uma prece dizendo: sabemos, ó Deus, a prece é dirigida a Deus, ou a Jesus de Nazaré, ou aos bons espíritos que cuidam de todos os suicidas. Eles não estão desprezados. Aí diz: sabemos, ó Deus, qual a sorte que espera os que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente seus dias, mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. Digna-te, Pai Celestial, digna-te, pois, estender a tua misericórdia sobre a alma de fulano de tal. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele, o suicida, está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas aqui na terra. Espíritos bons, que tende por missão assistir os infelizes, tomai-o sob a vossa proteção, inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu, pedindo, se arrependendo como espírito e pedindo o perdão de Deus, para receber a proteção e o alívio dos bons espíritos. Que a vossa assistência, Deus, lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas, porque haja de passar, como espírito, a fim de reparar a falta que cometeu. Afastai dele, do suicida, os espíritos maus, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe o sofrimento no depois da morte, fazendo-o perder o fruto de suas futuras provas. A ti, Senhor, cuja desgraça motiva as nossas preces, que a nossa comiseração possa amenizar as tuas amarguras e fazer que nasça em ti a esperança de um futuro melhor. Esta prece complementar é dirigida ao próprio espírito sofredor do suicida. E continua Kardec: nas tuas mãos, a Deus, está ele, Senhor. Confia nas tuas mãos, está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os espíritos arrependidos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. E aqui nós vamos encerrar o programa Encontro com o Espiritismo, que o tema de hoje foi o suicídio,
mostrando que não vale a pena se suicidar. E nesse sentido, o Espiritismo, a religião espírita, há muito tempo que vem fazendo uma campanha universal contra as violências de uma forma geral, e entre elas o suicídio e também o aborto criminoso. É uma campanha universal e tem convidado todas as crenças religiosas do planeta para esta campanha universal. É uma forma de caridade, é uma forma de misericórdia aos espíritos dos suicidas e também aos casos de aborto criminoso, porque o Espiritismo considera que o aborto criminoso, cuja permissão vem sendo aprovada pelas leis de muitos países da Terra para se combater o suicídio, e o Espiritismo considera o aborto criminoso um crime hediondo, porque a vítima que está no ventre da mãe se formando não tem nenhuma defesa. E se pudesse falar, clamaria aos pais, clamaria aos que praticam o aborto, inclusive às autoridades médicas que também concorrem para o aborto criminoso, praticando o crime. A criança, se pudesse falar, clamaria: deixe-me viver como vocês também estão vivendo. Deixe-me viver como vocês também estão vivendo. Então, nós encerramos hoje o nosso programa Encontro com o Espiritismo e vamos entrar em um momento de pensamentos. O que somos, um pensamento do programa de hoje. O que somos é a consequência do que pensamos, mostrando que o pensamento é a maior força do universo. É com o pensamento que se organiza, que se dirige, que se administra a própria vida. E Deus administra o universo com a sua força, com o seu pensamento. É Deus. E nós, então, vamos citar outro pensamento, uma frase que está no Evangelho. A sabedoria e as virtudes são justificadas pelas próprias obras. Essa frase é do Evangelho, é do próprio Jesus de Nazaré. E convidamos a todos para esta campanha universal do Espiritismo, associada às igrejas, às religiões do planeta, para combater a violência em forma de suicídio, em forma também de aborto criminoso, porque tudo é violência. Dentro do princípio que Jesus ensina no Evangelho: bem-aventurados os mansos, os brandos e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus e ganharão a terra. Este é o programa Encontro com o Espiritismo, e voltaremos com uma nova edição, e muita paz para todos.